Pessoal, no último vídeo a gente viu o funcionamento interno, né, a estrutura interna do Ampiop. Daqui para frente vamos esquecer aquela estrutura interna cheia de transistores, resistores e diodos e tudo mais. A gente só vai pensar no Ampiop como um ente, um dispositivo que tem duas entradas e uma saída. E, importante a gente lembrar, ele precisa ser alimentado, tem uma alimentação positiva e uma alimentação negativa. Por que eu quero reforçar esse aspecto da alimentação? Porque muito provavelmente no laboratório vai ter gente que vai esquecer de ligar o Ampiop, de alimentá-lo, e aí vai falar, professor, não está funcionando. E aí eu vou falar, mas vocês ligaram o Ampiop? Vocês vão falar, não. E aí eu falo, bom, é claro que não está saindo nada, porque vocês não alimentaram o bichinho. Então, só para vocês lembrarem disso. Aí, tem um outro aspecto que é importante, porque a alimentação limita a saída. A gente pode dizer que o ganho do Ampiop é praticamente infinito, é próximo de infinito. É muito grande. Significa que se eu tiver uma pequena variação na entrada, a saída é para ser muito grande. Mas ela não vai ser assim tão grande, porque ela vai ficar limitada pela tensão de alimentação. Estou falando demais, vamos ver um exemplo. Imagina que eu tenho esse circuito aqui, estou aqui no meu Ampiop, V é a entrada não inversora, V- é a tensão da entrada inversora, e na saída eu espero ter a diferença deles multiplicado por Mi, que é um valor muito alto. Ou seja, aqui, vamos olhar a característica desse Ampiop, Mi, o ganho é de 100 mil, que é um número usual assim, para Ampiops, é nessa casa dos 100 mil, de 10 elevado a quinta. Né? E notem, ele tem uma alimentação positiva de 15 volts e uma alimentação negativa de 15 volts. Ele não está, nesse simulador aqui, não está mostrando as perninhas de alimentação, mas muitas vezes aparecem também. Então vamos imaginar qual que vai ser a saída. Eu tenho uma entrada de 3.000, de 3, uma entrada positiva de 3, uma entrada negativa de 0. A diferença então vai ser 3 volts multiplicado por 100 mil. Eu espero ter na saída 300 mil volts. Vamos ver o que acontece. Mas eu vejo 15. Por que eu estou vendo 15 volts e não 300 mil volts? Porque eu estou limitado na minha entrada. Para eu ver algo diferente do que eu estou vendo aqui, eu teria que ter uma tensão muitíssimo pequena. Vendo qualquer coisinha, mesmo uma tensão de 50 milivolts, já joga aqui para o limite de saturação. Então, o Ampiop pode até ser usado, e esse é um exemplo, como um comparador. Se as entradas não forem perfeitamente idênticas, ele vai me dizer se uma é maior que a outra ou uma é menor que a outra, dependendo de como você construir o teu circuito. Né? Então aqui ele está me falando, é positivo. A pergunta aqui seria assim, V+ é maior do que V-? E no caso aqui, sim. Então, positivo. Se eu agora igualar os dois, eu vou para zero. E se V- for maior do que V+, vai para a saída se torna negativa, vai para o limite negativo, e aí a resposta seria como não. Tá, esse é um circuitinho muito boboquinha que a gente está fazendo com o Ampiop. Vamos olhar um circuito um pouquinho mais interessante. E aqui a gente já vai começar a olhar a questão de realimentação, que é um aspecto importante da nossa aula, desse experimento. Então, olha, eu vou pegar a saída e vou realimentar na entrada. Então, a entrada inversora ela é proporcional à saída. Então, eu tenho uma fonte que está entrando de alguma forma na minha entrada inversora. Notem que a minha entrada não inversora ela está aterrada, então esse cara daqui está sempre zero. E lembrando, não vai ter corrente entrando nas duas. E aí tem aquele conceito que vocês devem lembrar de teoria, que é o zero virtual.
Se eu aterrei o V positivo, o V+, e realimentei o meu circuito, essa realimentação vai fazer que essa tensão aqui nesse ponto, na tensão do V-, desculpa, seja praticamente, ou seja, na verdade, exatamente a mesma daqui de baixo. Por quê? Vamos lembrar, a gente tem que a saída é igual a μ vezes V+ menos V-. Para essa saída ser estável, para ela não saturar, o ideal é que o V+ menos V- se aproxime de zero, porque quanto mais próximo de zero for, eu multiplico isso por um μ grande e aí eu consigo ter uma saída aqui que seja diferente dos limites de saturação. Então, para que eu tenha uma saída aqui diferente de mais 15 ou menos 15, eu quero que a tensão no V- seja praticamente a mesma da tensão no V+. E é isso que essa realimentação nos garante. Tá? Intuitivamente falando, sem entrar em conta, é isso que está acontecendo. Então, vamos ver aqui uma simulação. Reparem, eu não tenho corrente passando nesses dois cabos aqui. Por quê? Porque a impedância de entrada do meu amp-op é quase infinita, é muito alta. Então eu quase não tenho corrente passando por ela. E aí eu pego a minha saída, parte dela volta para cá para garantir que essa tensão no V- seja igual à tensão no V+, que quanto que é? É zero. Então olha aqui, eu estou vendo valores na casa de microvolts nesse ponto aqui. São esses microvolts que multiplicados pelos 100.000 de ganho é que vão me fazer ter a saída. E a estrutura dessa realimentação me faz ter um ganho. E além de ser um ganho, tem uma inversão. Então a gente compara as duas ondas, eu estou entrando com uma onda que vai de mais 5 a menos 5. E eu tenho aqui na saída agora uma onda que vai de menos 15 até mais 15. Então eu tenho um ganho de 3. Esse ganho de 3 vem da relação entre esses dois resistores aqui. Tá? É parte do pré-relatório vocês calcularem a relação, chegarem numa fórmula analítica da relação entre esses dois resistores e o ganho dela. Então eu não vou explicar aqui como a gente chega nesse ganho de 3. Vocês vão fazer isso no pré-relatório. Bom, esse estágio daqui, ele funciona igualzinho ao circuito que a gente viu no terceiro experimento, que era um estágio de ganho, que era um ganho inversor ainda por cima. Né? Então ele dá um ganho, que a gente pode ajustar aí, mas um ganho relativamente grande, e ele também inverte sinal. Então eu posso substituir aquele meu estágio de ganho que eu fazia com um transistor com esse amp-op. Claro que se eu estou construindo um circuito, algum produto para comercial, isso pode não ser financeiramente vantajoso. Mas se eu estou fazendo algo simplesinho aqui para testar, vale a pena. E da mesma forma que eu construo um estágio de ganho com amp-op, eu posso construir também um estágio de acoplamento, que é o que a gente viu no laboratório 4 e 5. Então, aqui um exemplo de um estágio de acoplamento. Eu simplesmente vou pegar a saída e jogar de volta na tensão na entrada não inversora. Né? Então, eu tenho minha entrada, vindo na entrada não inversora. Desculpa, eu confundi tudo até agora, pessoal. Eu vou pegar a minha entrada e jogar Vou pegar o meu sinal, vou jogar na minha entrada não inversora. E vou pegar a saída e vou pôr ela de volta, sem mexer nela, na entrada inversora. O que eu estou fazendo? Então, eu estou pegando a saída e forçando ela a ser igualzinha à entrada. Por quê? Eu quero que a tensão aqui seja praticamente a mesma. Então, eu forço a saída a ser igual à entrada.
independentemente da carga que eu tenha no meu circuito. Então, olha só que legal. Esse circuito não consome corrente. Veja aqui que nós não temos corrente passando aqui na entrada. Você vai pegar a saída, usar ela como referência para comparar com a entrada. E o que eu tenho na saída? Exatamente a mesma onda, E ele consegue agora, porque ele tem aquele estágio de potência na saída, consegue dar, então, corrente para alimentar essa carga. Olha, é uma carguinha baixa, hein? Não importa, se eu mudar a minha resistência, eu posso colocar uma carga ainda menor, vocês veem que não muda absolutamente nada a minha forma de onda na saída. Posso ter uma resistência alta, resistência bastante alta, e a forma de onda não muda, ou seja, ele se ajusta para conseguir alimentar. Claro que existe um limite. Esse limite qual é? É a alimentação do meu circuito. Então, desde que eu tenha uma fonte que consiga fornecer a potência necessária para alimentar essa carga, uma fonte de tensão contínua, né, que consiga alimentar o meu amp-op, eu vou conseguir então ter esse estágio de acoplamento. E um último aspecto que é importante a gente comentar aqui nesse vídeo, que a gente vai usar também no pré-relatório, é que o amp-op é um circuito linear. Por ele ser um circuito linear, a gente pode usar superposição para descobrir o comportamento, para prever o comportamento dele, né? Então, por exemplo, aqui. Olha, a gente tem variação tanto na entrada inversora quanto na entrada não inversora. Então, eu tenho uma tensão que varia aqui no V-, uma outra tensão que eu posso variar aqui no V+. Como que eu vou solucionar esse caso aqui? Eu posso pegar e aterrar uma entrada, ver como a outra entrada funciona, ou como a saída depende de uma entrada. Aí eu aterro a segunda entrada e vejo como a saída varia com a outra entrada. Então, se eu quero entender o que está acontecendo com uma entrada e outra, o que eu posso fazer? Pego a minha entrada não inversora e aterro ela. E aí, com isso, eu vou poder saber como que está se comportando somente a entrada não inversora, a entrada inversora. Aí depois eu posso pegar e aterrar a entrada inversora e avaliar como que a saída está se comportando em função da entrada não inversora, no caso. Então aqui ó, eu tenho uma entrada que está com um valor de 3,8 praticamente, e na saída eu tenho 7,6. Ou seja, nesse caso específico, eu estou dobrando a tensão de saída da entrada não inversora. Aqui. E, de novo, se aterrando aterrando a entrada não inversora, eu vejo que na saída eu tenho o mesmo sinal com um valor máximo de 5 volts igual à entrada, ou seja, eu não estou amplificando o meu sinal. Eu tenho o mesmo sinal na saída, só que tem um detalhe, e por isso que eu estou batendo naquela tecla da alimentação. Esse circuito está com uma alimentação de mais 15 e 0. Então, ele satura nos valores abaixo de 0. Então, eu não vejo a onda na saída não é idêntica à onda da entrada por causa da saturação. É por isso que a gente faz a superposição aqui. Porque quando eu junto
aquele nível DC que vinha da entrada na inversora com o sinal na entrada inversora, aí eu tenho o meu sinal inteiro aqui que varia entre 0 e 15, que é a alimentação do meu circuito. Tá? Então, de novo, no pré-relatório vocês vão descrever analiticamente o funcionamento, o comportamento desse circuito aqui, e para isso vocês vão ter que usar a superposição, tá ok? Então, com isso a gente já viu os circuitos principais, assim, eu espero que vocês tenham pego a intuição de como o AmpOp funciona. E no último vídeo agora a gente vai ver a questão de como eu uso o AmpOp para realimentação, ok?